Olá, seja bem-vindo ao Portal do Treinamento. Temos mais de 15 anos de história de ensino em tecnologia da informação, com treinamentos voltados para profissionais da área de tecnologia, jurídica, entre outras. Os nossos treinamentos são relacionados ao gerenciamento de serviços, governança, agile e privacidade de dados, além de tantos outros disponíveis em nosso catálogo. COBIT, ITIL, ISO 20000, TOGAF, Scrum Master, Green IT. Pensando na comodidade de nossos alunos, oferecemos aulas online e presenciais. Também temos em nosso catálogo a disponibilidade de realizar treinamentos in company, ou seja, de realizar treinamentos de forma customizada em suas organizações. Nossos instrutores são profissionais de mercado com larga experiência no assunto ministrado. Além da vivência acadêmica, trazem conteúdos atualizados sobre o tema procurado e também cases de mercado. Quer saber mais sobre o portal do treinamento? Acompanhe-nos nas redes sociais e ative as notificações. Acesse já o nosso site www.portaldotreinamento.com.br. Lá, você encontrará diversos treinamentos que poderão alavancar sua carreira. Te esperamos lá. Ótimo. Então, pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez, agora gravando com todos vocês. Ainda bem que vocês estiveram nessa manhã aqui, esse assunto muito importante, que é justamente o Lean IT, vindo lá do Lean Manufacturing, que é a produção enxuta. É um assunto muito relevante e a gente pode aplicar para tudo quanto é área de conhecimento, inclusive também para os projetos de adequação com a LGPD. Para quem não sabe, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foca em proteger dados pessoais, como nome, RG, CPF, endereço. É tudo que pode identificar uma pessoa, tá bom? Isso é a Lei Geral de Proteção de Dados. A lei ela já foi criada em 2018, passando a vigorar agora. Nós temos ou 2019 ou 2020, agora agosto de 2020, ou também agosto de 2021. Isso está em trâmite ainda lá em Brasília, quando entra a LGPD, a entrada da LGPD. Isso está em trâmite ainda no Congresso Nacional. Ela é uma lei federal que impacta todos os estados, todo o Brasil, e ela prevê que todas as empresas deverão proteger os dados pessoais, como o nome de cliente. Toda empresa, no mínimo, tem 3 bancos de dados pessoais. Gente, tem no mínimo um banco de dados de cliente, banco de dados de fornecedores, banco de dados de funcionários. Então, se a sua empresa tem, mesmo que ela seja em papel ou seja em método digital, se a sua empresa tem esses bancos de dados, a sua empresa deverá respeitar a LGPD. E quem é que adequa isso? Quem é o responsável por adequar a lei dentro da empresa? A adequar a empresa, né, para a lei é uma figura chamada DPO, Data Protection Officer, tá? Que foi traduzido. A nossa lei, vale lembrar que ela veio do modelo europeu, a lei europeia é chamada GDPR, muita gente até chama de a GDPR do Brasil. O GDPR também protege dados de europeus, só que lá na Europa ele já está em vigor desde 2018, e o GDPR prevê no artigo 37 que toda empresa deverá contratar um DPO, que é o Data Protection Officer, assim como a nossa lei também prevê no artigo 41 que terá também que ter esse DPO, e foi traduzido como encarregado de proteção de dados, diretor de proteção de dados ou oficial de proteção de dados. Essa é uma nova função, gente, é uma nova área, que é uma nova profissão que está sendo criada aqui no Brasil, e todas as empresas deverão ter um Data Protection Officer, deverão ter um DPO. É uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de trabalho, de mercado também, que as empresas estão buscando aí também, que a lei ela nos trouxe, que a lei criou. E esse DPO ele é o responsável por deixar a empresa adequada com a LGPD. Então, no momento que ele for fazer o trabalho, no momento que ele vai pegar lá os 65 artigos da LGPD, nós temos que utilizar o Lean justamente para quê? O Lean IT ele vai verificar, são 65 artigos da lei, só que nem sempre todos aqueles artigos são aplicáveis para a sua empresa, não são. O que o Lean ele faz então?
você vai utilizar técnicas de focar apenas nos processos estratégicos, você vai utilizar mesmo as técnicas que você aprendeu aqui no Lean, justamente para filtrar. Muito provável que vocês devem também ter ouvido falar do Pareto, 80-20, onde nós temos que focar nos 80%, onde nós Alô, oi, acho que alguém me ligou aqui. Onde nós temos que focar nos 20% que são necessários e não focar nos 80% que são desnecessários. Esse é um dos princípios básicos aí do Lean. Então, o Lean ele te ajuda você a pegar a LGPD e verificar mesmo, fazer um Pareto, verificando o que realmente importa, quais são os artigos da lei que são realmente aplicáveis para a sua empresa. Lembrando que, se a sua empresa não estiver adequada com a LGPD, a sua empresa pode tomar uma multa de até 50 milhões de reais, tá bom? Esse é o valor máximo da multa, até 50 milhões de reais. Então, nós temos diversas técnicas que a gente pode utilizar para deixar a empresa adequada com a LGPD. Entre elas é observar os 65 artigos da lei, verificar quais são os artigos que são aplicáveis para a sua empresa. Uma outra técnica, que é um framework e eu já vou abrir para pergunta, já estou encerrando, mas uma outra técnica é você seguir mesmo o framework internacional chamado SGPD, que é o Sistema de Gestão da Privacidade, da Proteção de Dados. É um framework canadense, foi aceito na Europa, e ele prevê a criação de 44 documentos. São 44 documentos que nós utilizamos para deixar uma empresa adequada com a lei. Entre eles, a política de privacidade, um código de conduta, termo de aceite, um termo de consentimento. São mais de 44 documentos. Será que esses 44 documentos são aplicáveis para a empresa? Não. Dos 44 documentos, 12 são aplicáveis para a empresa. Então, os conceitos de Lean IT também contribuem para você filtrar qual documento é aceito e também quais são os itens dentro desses documentos que vocês vão colocar. E por fim, nós temos uma ISO que vai certificar a sua empresa, vai dizer que a sua empresa realmente respeita a privacidade do usuário. A sua empresa não compartilha dados pessoais dos usuários, ela se cuida para não ter invasão do banco de dados. Se caso houver uma invasão de um banco de dados da empresa, onde vazou dados pessoais, a sua empresa ela pode sim sofrer uma multa pela Lei Geral de Proteção de Dados, da Autoridade Supervisora, que é o órgão que aqui no Brasil vai fiscalizar a entrada da LGPD, tá bom? Que vai regulamentar a LGPD, que é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, esse é o objetivo. Com o Lean, você também pode utilizar uma norma internacional, que é a chamada ISO 27701, A 27701 é uma norma da ISO voltada para a privacidade da informação. Se a sua empresa quiser mostrar que ela está em LGPD Compliance ou em GDPR Compliance, a sua empresa pode certificar na ISO 27701. Só que lá, ela veio também da 27002, tem 114 controles de segurança. Não quer dizer que todos os controles você deve aplicar na sua empresa. Então, o Lean também, junto com a LGPD, ele também vai te ajudar como você fazer um filtro de quais dos 114 controles que são necessários para a sua empresa. No geral, o Lean vai ajudar você a focar qual é a parte da LGPD que você deve se preocupar e, consequentemente, não tomar aí uma multa uma vez a lei entrando em vigor, tá? E também vai te ajudar você assumir como um Data Protection Officer, tá? Então, no geral, é importantíssimo um DPO também conhecer de Lean IT, uma vez que ele também se formará para ser DPO. Humberto, se você quiser também centralizar as perguntas e se caso houver alguma pergunta, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, vocês podem colocar no chat ali, o Humberto está acompanhando e ele pode me fazer, tá? Então, gente, no geral... Adriane, você está na linha aí? Tá ouvindo? Então, sim. Então faz isso, por favor, para nós. A doutora Pessoal, Adriane vocês tá têm alguma dúvida? Querem liberar o microfone ou mandar via chat? Ficam... Ô, Davis, até preferiria, Davis, se eles pudessem fazer diretamente a você, eu acho que eles teriam uma oportunidade bacana, assim, não é todo dia que o Dr. Davis aí, que é o nosso professor,
Ele é, apesar da carinha novinha, mas ele já é doutor nos Estados Unidos, é uma referência nacional e até internacional quando a gente fala no GDPR e na LGPD. E junto com a doutora Adriane, que está presente também aqui, eles são aí referências aí nessas questões. Então, estar com eles é estar com autoridades aí nacionais aí importantes, de verdade mesmo, assim. Eu estou fazendo talvez alguém falaria, talvez está vendendo alguma coisa, mas não é, vocês vão ver aí, podem procurar Davis Alves aí no Google, vocês vão ver. Procura Adriane Lima, vocês vão ver. São os feras aí do assunto. Então, aproveitem, eu diria, esclareçam as dúvidas. Vamos lá. Bom, então, tem uma dúvida aqui do Rick, ele pergunta, Davis, bom dia. A LGPD também se aplicaria para os cartórios? Boa pergunta, Rick. Sim, a LGPD ela se aplica a todo tipo de empresa que trata dado pessoal, tá? Tanto cartório do poder público, do poder privado, se ainda mais um cartório que lida o dia a dia com dados pessoais. Embora tenha aquela briga, né, doutora Adriane, se cartório é pública ou é uma empresa privada, é uma capitania, mas é necessário sim, tá? E lembrando que, gente, para atuar com LGPD, é necessário esforço colaborativo dos dois, profissionais de tecnologia. Mesmo fui um dos primeiros DPOs aqui do Brasil da área de segurança da informação, como o próprio Humberto falou, já atuava com GDPR desde lá da Europa, e é necessário um esforço colaborativo dos dois, tanto da área de segurança quanto da área jurídica, que a doutora Adriane também atua com isso, e é referência aqui no Brasil. Doutora Adriane, aquela velha pergunta também, e jogo de volta, um cartório público ou privado, doutora Adriane? Tem essa questão mesmo que inclusive vem lá de trás, né? Desde do Dom Pedro aí, essa questão dos cartórios, enfim, eles estão tentando, tem alguns que são privatizados, outros não, mas independente se é privatizado ou não, tem aplicação sim da LGPD, porque eles lidam com dados pessoais, né? Então, independente se é público ou não, é isso aí. Temos mais algumas dúvidas aqui. Tem a Ana, que ela tinha me perguntado, até para o professor Davis e até o professor Humberto, como que o COBIT e o mapeamento de processos podem contribuir com o processo de adequação da LGPD? Em poucas palavras, aí, se vocês puderem. Boa, claro. É Ana que perguntou? Ana, seguinte, o COBIT contribui com a LGPD? Sim, porque é a primeira premissa que nós temos na LGPD, é justamente o mapeamento de processos. Se você pegar na LGPD, lá no artigo 50, diz que toda empresa, no caso com a palavra controlador, toda empresa deverá implementar medidas que visam boas práticas de gestão que colabora com dados pessoais. Nós temos, antes de nós iniciarmos com a LGPD, existem duas premissas. Primeiro, faça mapeamento de processos, garantindo que toda empresa tenha seus processos mapeados, organize. A empresa que não tem o processo mapeado, que não utiliza um controle de processos, que um dos princípios do COBIT envolve lá controles internos, tudo para controlar processos, tudo. Se não tiver um bom controle de processos, a empresa vai acabar automatizando, ou melhor, protegendo o caos, ao invés de proteger dados pessoais. Então, quem já tem conhecimento de COBIT, é muito mais fácil entender LGPD. Quem conhece de mapeamento de processo é muito mais fácil e, na verdade, a primeira etapa mapeia processo, depois investe em segurança da informação e só depois começa com LGPD. Não tem como você proteger dados pessoais se a empresa não está organizada, se não tem um processo básico. E eu não estou falando lá de nível 5 de maturidade, lá do CMMI, não. Eu estou falando, pode ser um nível 2, nível 3. Você primeiro tem que ter os processos mapeados, depois você vai investir o básico em segurança da informação. Como a empresa quer proteger dados pessoais, se a empresa não tem nem antivírus. Então tem que ter o básico de segurança para depois nós adequarmos aí com a LGPD. COBIT e LGPD é muito importante. Melhor quem já conhece de COBIT para depois aprender sobre LGPD. Respondido, doutora Adriane? Tá ótimo. Professor Humberto, quer acrescentar alguma coisa a mais? Eu queria falar o seguinte só, que na linha do que o professor Davis falou, né, a gente tem o Lean colaborando até nisso, né, porque a gente
às vezes vai começar com uma iniciativa, né, professor Davis, e vê lá o universo de processos que a empresa tem e não sabe nem por onde começar. Foca no principal, né? Foca no que precisa. E aí entra o Lean, né? Então, as práticas do Lean acabam sendo úteis em diversos aspectos, né? Porque onde que eu vou focar? E como é que eu saio do outro lado? E tem mais um agravante. O tempo é contra, né, todos nós, né? As nossas empresas estão aí meio que atrasadas. Tem empresa que nem começou nada, né? Nenhuma iniciativa com a adequação da LGPD. Então, se você meio que não priorizar aquilo que é mais importante, como o próprio professor Davis falou, interpretando até a lei, né, sabendo o que é mais relevante, o que não se aplica para você, talvez você se perca e aí não sai do outro lado, né? É verdade. E a gente está tendo bastante mudança, pessoal, e a gente pode esperar tudo aí, porque teve um projeto de lei recente que foi encaminhado até para a sanção do presidente da República, então a gente está com uma definição de vigência da LGPD, então eventualmente ela pode entrar tanto agora em agosto de 2020, como em maio de 2021, ou agosto de 2021, então todos os cenários são possíveis. Então, caso a sua empresa tenha algum envolvimento com fidelização de clientes, armazenamento, preenchimento de formulários, mesmo que seja via site, se tem qualquer envolvimento com dados pessoais, sim, a LGPD tem que ser cumprida. Então, a gente tem até um treinamento que eu faço, dias 30 e 31, são 2 manhãs, agora dia 30 e 31 de maio, vocês podem se inscrever também, caso queiram aprofundar o tema aí da LGPD, viu? Tem uma pergunta, professor Davis, que é da Vanessa Adão. Ela fala assim: Davis, bom dia. Sou responsável pelo cadastro de voluntários de uma igreja e gostaria de saber se a LGPD é aplicada às igrejas. Ótimo, sim, é também uma ótima pergunta. Sim, igrejas tratam dados pessoais, sim, só que porém, olha só, Vanessa, a LGPD diz que é para dados pessoais com fins econômicos, na verdade, com fins econômicos e comerciais, tá? Uma empresa não tem um fim, uma igreja, no caso, não tem um fim comercial, tá? Ou seja, ela não vende um produto. Não vamos falar aqui da comercialização da fé, tá? Então, isso, inclusive, é um debate muito interessante, tá? É um debate que muita gente fala, será que uma igreja ela impacta, ela tem a parte de comercialização? Para começar, uma igreja, embora tenha CNPJ, ela não recolhe impostos. Se ela não recolhe impostos de modo direto, ela não é caracterizada como uma empresa para fins comerciais. Se ela passar a vender, a arrecadar impostos, tudo sendo tributada, aí sim ela teria fins comerciais, aí sim estaria debaixo da LGPD, tá bom? Isso, inclusive, gente, é um direcionamento. Inclusive, a gente nós comentamos lá na NPPD, tem um debate sobre isso lá dentro do comitê jurídico também, que é a doutora Adriane Lima, que é a diretora, tá? Vocês podem fazer parte, pessoal, da NPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Entrem lá em anppd.org, justamente onde reúne, você vai ter que fazer, você passa por um processo onde, se você tiver o perfil, se você for um profissional de privacidade, nós analisamos o seu currículo lá através do LinkedIn. E se você fizer parte, se você for aprovado, você pode fazer parte dos comitês avançados. O comitê público ele é gratuito, não tem que pagar nada. O comitê jurídico e o comitê de segurança, onde reúne profissionais de privacidade de dados, lá o valor é R$ 480 por ano, cerca de R$ 30 por mês. E aí sim você pode participar das discussões avançadas, onde reúne um seleto grupo de profissionais de privacidade de dados, e o seu nome também vai ser exposto lá no mapa da NPPD. Se um dia uma empresa quiser buscar um profissional de privacidade, lá que valida os profissionais de privacidade de dados do Brasil, tá? Vocês podem entrar a nppd.org e solicitar o seu convite. Primeiro vai ser analisado o seu currículo, uma vez que você é aprovado, aí sim você recebe um e-mail para prosseguir lá continuar com o processo. E, consequentemente, você também fazer parte desses grupos, dessas discussões que são muito pertinentes, como, por exemplo, LGPD aplicável lá para igrejas. Quer complementar alguma coisa, doutora Adriane?
É isso mesmo, fica aí o convite para o pessoal que quer atuar tanto na área de segurança da informação como na área de direito. E, inclusive, em cada comitê, a gente tem os subcomitês, que a gente vai analisar como a legislação vai ser aplicada para cada segmento de mercado, como bem o professor comentou. Então, a gente tem subcomitê na área da a LGPD sendo aplicada na área da saúde, algo comparativo com a legislação internacional, porque a gente aborda no curso de DPO o GDPR. No PDP a gente fala de LGPD, mas teve até uma pergunta falando de servidor que se encontra fora do país. Como que isso vai ser aplicado, né? Então a gente às vezes armazena aí os nossos documentos num Google Drive, num OneDrive, enfim, e aí, como que fica? Então tudo isso a gente também vai analisar na NPPD, como que isso tudo vai ser aplicado. Até aproveitando o gancho, professor, tem aqui a pergunta então do Luiz, que ele fala assim: como funciona quando os servidores de BD, né, estão fora do país? Boa pergunta, Luiz. Seguinte, se você trabalha, por exemplo, com a Amazon e aí um plano mais barato, você colocou a Amazon, os seus dados utilizando um data center lá nos Estados Unidos. É necessário, sim, que esse data center se adeque à nossa LGPD? Sim. Não importa onde estão os dados pessoais, a LGPD tem uma cobertura de dados transfronteiriça, que nós chamamos, tá? Então, se os dados pessoais, eles estão em outro país, também devem respeitar, sim, a LGPD. Caso o vazamento de dados aconteça em um data center lá na Europa ou nos Estados Unidos, você também é o responsável. Não é porque você colocou os dados em um data center, invadiram o data center, que a sua empresa como controlador. Foi opção sua escolher aquele data center. Então, você também será o responsável, tá? Isso também, como a doutora Adriane falou, nós temos um grupo de discussão dentro do Comitê de Segurança, existe da NPPD, existe LGPD aplicável a Cloud Computing, onde nós verificamos o impacto mesmo, como que acontece, será que pode mandar as multas para lá? Como que nós podemos garantir, então, que o data center se adequará? Você, de repente, pode pegar um data center do tipo PaaS e aí você pode utilizar um colocation. Um colocation, você pode garantir que você mesmo fará as configurações do data center. Não é porque os dados estão lá no data center que você não se responsabiliza. Você não pode lavar sua mão e falar assim, ó, a culpa é da Amazon e ponto final. Não, porque foi você que escolheu aquele servidor, aquela modalidade de servidor e proteger o servidor. Se você precisa de uma segurança nível alta, você não vai deixar uma máquina virtual pré-configurada. Você mesmo pode configurar sua máquina virtual e colocar uma VPN daqui com lá, colocar lá uma VM criptografada também a nível lá do arquivo da VM. Você pode configurar tudo isso. Então, é necessário sim. Nós conversamos disso dentro do Comitê de Segurança da NPPD. Tem um subcomitê chamado de Cloud Computing, tá? Para quem não sabe também, uma vez que você solicita lá o seu convite, aí eu respondo também para você, Rick, o prazo são de 7 dias, tanto para o comitê público, como também para o comitê jurídico e comitê de segurança. É o prazo que a NPPD tem para fazer uma análise do seu perfil e te retornar, verificando se você vai ser aceito ou não. Responde, doutora Adriane. Ótimo. Adriane, eu gostaria de complementar só uma coisinha também, porque eu achei muito legal isso que o professor Davis colocou, essa explicação, porque eu acredito que exista mesmo muita gente, professor, que entende que eu vou colocar na cloud e meus problemas acabaram, né? Então, deve ter gente mesmo que está pensando isso. E não é verdade, né? Porque você vai ter responsabilidade sobre isso mesmo, né? É bacana. É isso aí. E, bom, e até, professora, até fazer um comentário rápido aqui antes da próxima pergunta. A gente tinha até comentado, né, professor Humberto, que tem diversas empresas que são grandes, mas que têm contratação de prestadores pequenas aí, né? As pequenas empresas que prestam serviço para essa empresa maior têm também que se adequar, porque é um risco também para essa grande empresa, tendo em vista que ela traz ali, faz o tratamento de dados. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Que a gente estava discutindo essa semana. Eu queria até, eu comentei isso com o professor Davis também, né? A gente foi motivo de discussão com ele também, que a gente ficou preocupado também, porque às vezes a empresa grande, ela está preocupada, vocês que trabalham em empresas grandes, né? A gente poderia usar vários exemplos aí, mas sem citar nomes, então a gente vê aí que às vezes o problema está na pequenininha, que é um parceiro, né? Uma financeira lá, uma empresa
colaboradora do banco ou da indústria ou da empresa aí grande que for, né? E aí o vazamento acontece por essa empresa. E aí aquela grande estrutura toda robusta viu a falha, o vazamento pela parte mais frágil dela. Então, como é que faz para conscientizar ou então talvez até qualificar ou até desqualificar, né, esse fornecedor, né, trocar de fornecedor porque ele não se adequa à lei, né? Então, foi um tema que nós discutimos, né, professor Davis? Com certeza, com certeza. E é mesmo o grande desafio, como que empresas grandes garantem a privacidade de empresas pequenas na prestação de serviço. Boa, professor Humberto. Muito bom. Legal. Daí temos, então, a última pergunta aqui do Murilo Santana. Ele pergunta: a certificação de PO vale só para o Brasil ou é reconhecida internacionalmente? Boa pergunta, Murilo. Murilo, o Instituto, no caso o Exim, ele tem sede na Holanda. Eu mesmo trabalho, fico com o pessoal lá de Utrecht, na Holanda, desde 2014. Frequento lá mesmo a sede do Exim. O Exim ele tem uma validação internacional, tá? A certificação. Então, uma vez que você se formar como DPO aqui no Brasil, você também tem a sua certificação reconhecida lá fora. Você pode trabalhar em mais de 120 países, onde o país reconhece a certificação do Exim como validação profissional, tá? Então, sem problema, é só você trabalhar. Também, se você tirar a certificação fora do Brasil, você também pode atuar como DPO aqui no Brasil, tá bom? Tem mais detalhes que depois eu posso falar, será que a lei exige certificação ou não? Mas, no geral, respondendo a sua pergunta, o DPO, sim, as certificações do DPO do Exim, você pode tirar ela aqui no Brasil e pode também trabalhar em vários países. Eu mesmo trabalho nos Estados Unidos, sou diretor de segurança e também assumo como DPO de empresas nos Estados Unidos, na Flórida, e também tenho as minhas certificações reconhecidas lá também. Respondido, doutora Adriane? Muito bom, muito bom. E até coloquei para vocês, pessoal, eu gravei até um vídeo, coloquei no YouTube, no canal do Portal do Treinamento, sobre como que as vagas já estão exigindo essa certificação de DPO mencionada pelo professor Davis. E eles mencionam até que é um diferencial no processo seletivo ter uma certificação Exim, né? Então, tanto em qualquer fase, por exemplo, faço só o ISO 27001 e tem a certificação, já é um diferencial, mas se você é DPO, também é entendido como uma qualificação a mais. Muito bom. Dá tempo de mais a última pergunta mesmo, professor? Pode ser, vamos lá, última pergunta. A última pergunta para encerrar, então. O Ricardo Navarro pergunta aqui: a lei ainda não definiu os limites das responsabilidades do DPO, certo? E até no caso de sanções, no caso de alguma inconformidade. Então, ele pergunta basicamente a responsabilidade do DPO segundo a LGPD. Então, o Ricardo, é justamente assim, a lei realmente, ela deu, aqui no Brasil, lá na Europa, nós temos 3 artigos que falam das responsabilidades do DPO, que é o artigo 37, 38 e 39 do GDPR. Agora, aqui no Brasil, nós temos apenas um artigo que fala do básico sobre o DPO, que fala que o DPO deve ser o responsável pelo tratamento, ele deve ser a pessoa responsável pelo contato com a autoridade nacional, ele deve garantir que o tema está sendo pregado dentro da empresa, ele é o ponto de contato com a autoridade, então falam de coisas mais básicas. Quem vai dar mais direcionamentos de como o DPO trabalha é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Inclusive, recomendo também, nós temos um webinar aqui no Portal do Treinamento que eu mesmo gravei, vocês podem procurar aqui o perfil do DPO, Ricardo, está aqui lá no YouTube do Portal do Treinamento e vocês podem procurar e você pode inclusive acessar também lá, e lá eu ensino qual que é o perfil, quais são os conhecimentos necessários para atuar um DPO, conhecimentos diretos e também conhecimentos complementares. Então o DPO tem que saber também sobre mapeamento de processo, tem que saber sobre segurança da informação, são todos complementos de conhecimento necessário que no dia a dia do trabalho do DPO, mesmo que a LGPD não falou qual é o nível do trabalho do DPO, quais são linha por linha, você tem outros conhecimentos que a lei mesmo já traz, tá? Então, recomendo você, veja no portal, veja no canal aqui do YouTube, do Portal do Treinamento, um webinar muito legal, com mais de 1 hora, eu mesmo que falei sobre o perfil do DPO, tá? Está no canal do portal. Também pode verificar diversos outros webinars que eu falei, que está lá no meu... Podem me procurar também, gente, no
no meu canal do YouTube também, só procurar Davis Alves PhD, e lá também eu falo sobre outros vídeos, como que a LGPD também impacta outras áreas também. Respondido, doutora Adriane? Sim, muito bem. Então, ó, passei até o link do professor Davis no YouTube para vocês assistirem. Ele fala sobre, até a gente comenta sobre salário, acho que no webinar, né, professor? Tem todas as dicas, recomendações, cursos adicionais que eventualmente, se você já é DPO, o que vale a pena você complementar. Tudo isso o professor Davis comenta nesse vídeo que eu mandei para vocês o link. Muito bom, muito bom. Eu queria complementar, doutora Adriane, o professor Davis, ele produz incansavelmente, vamos dizer, conteúdos aí sobre LGPD e GDPR, né? E um artigo que eu achei sensacional é uma conexão Brasil-Europa, né, que ele fez. É recentíssimo, né, atualíssimo, e eu diria assim, se vocês puderem dar uma olhadinha também, doutora Adriane, se você pudesse compartilhar até aqui no chat, se for possível, né? Aí eles já pegam desde já, seria ótimo. Mas esse artigo, ele faz um paralelo, e eu acho muito interessante, e ele foi no LinkedIn, ele foi no IBGE, e ele mapeou quantas empresas tem no Brasil, mapeou quantos DPOs tem no Brasil, usou também como fonte a própria NPPD, né? E o LinkedIn, e ele fez uma projeção, então, de oportunidades que estão para os DPOs, futuros DPOs e os atuais DPOs. Então, é uma carreira realmente assim muito interessante, né? O professor Davis, Adriane e eu, nós somos DPOs, mas a gente meio que quer contagiar vocês também, porque a LGPD vai pegar, vai ter necessidade de adequação das organizações e as oportunidades são imensas, né? Se vocês virem o artigo que ele produziu, vocês vão ficar assim, é tudo fundamentado, não é achômetro, não é especulação, mas é dado ali, né, investigado, né, apurado. Então, ficou um trabalho realmente diferenciado. Eu achei muito legal. Que bom, Beto. Que bom. Eu agradeço também, Beto. Pessoal, deixo aí também meus contatos, coloquei meu Instagram ali para vocês. E esse vídeo que o professor Humberto falou, realmente está lá, chama-se Conexão de PO, vocês podem procurar, sigam lá no canal da NPPD. É no canal... Alô? Oi, é no canal da ANPPD no YouTube. Vocês podem colocar no YouTube ANPPD e o nome do vídeo é a Conexão de PO, tá bom? Eu também divulguei lá no meu Instagram também. Vocês podem procurar Davis Alves PhD no Instagram. Tá bom, professor Humberto? Tá ótimo. E o Adriane também compartilhou aqui, né, no chat. Sim, se sim, vocês mandei. quiserem ver também. Tá bom, gente? Professor Davis, acho que atingimos a meta aí, né? O que vocês acham, gente? Tem alguma colocação que vocês queiram fazer para a gente fechar e almoçarmos, né? Todos. Meta superada aí, Humberto. Parabéns. Oh, que Show legal, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Bom mesmo. Que bom. E Deus, vocês, obrigado gente? Também. Obrigado, então. Então, nos vemos aí. Quem quiser participar do ITO aí na parte da tarde, o Navarro está complementando aqui, né, Adriano? Quer falar aí? O Ricardo está comentando aqui, a adoção da LGPD será pelo amor ou pela dor? E não é sanção não, viu, Ricardo? Também tem a questão de imagem perante o mercado, né? Imagina uma empresa sendo sancionada, né, por vazar dados, enfim, fica comprometido, o consumidor fica meio receoso de usar de novo o serviço, né, ou o produto, enfim. Muito bom, é isso aí. Gente, então agradeço a todos, nos vemos à tarde aí, quem estiver aí conosco, tá certo? E Isso. muito obrigado aí, doutora Adriane, muito obrigado, professor Davis, e muito obrigado, Adriana, aí, que está suportando a gente aí nos bastidores aí. Adriana, muito obrigado aí também, tá bom? Isso. Muito obrigada também pela participação de todos, dos professores, e curtam a página do Portal do Treinamento no LinkedIn, né, nas redes sociais, e fica a dica também dos próximos treinamentos aí desse final de semana, caso vocês queiram se aprimorar aí em questão de conhecimento, tá bom? Um grande abraço, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Sucesso aí. Obrigado. Obrigado, até mais. Tchau.